Rapidamente, vamos brincar um pouquinho aqui com a responsividade para ver como é muito simples o web design responsivo ao se trabalhar com CSS Grid. Dentro da configuração de grid feita até agora, caso redimensionemos aqui o tamanho da viewport, é possível ver que ele está acompanhando a instrução que foi dada. Para isso ficar mais interessante, dentro de web design responsivo, será preciso trabalhar com um pouquinho de media carries. Em viewports menores, vamos redimensionar a janela até chegar a um tamanho qualquer aqui, não nos atendo estritamente a um tamanho específico, é somente uma continuação do exemplo anterior. Seria interessante que, por exemplo, não ficasse a parte central dividida em 3 colunas, mas sim que os elementos ficassem uns em cima dos outros. Para tal, é preciso modificar a configuração de colunas e linhas. Veja o que acontece em Grid Template Columns se trocarmos esse repeat para somente um. Automaticamente, 1, 2, 4 e 5 ficaram numa espécie de primeira coluna e o 3 na próxima. Por que isso aconteceu? Ao inspecionarmos aqui o elemento número 3, vimos que ele está configurado para ir de 2 a 5. Comentando aqui rapidamente, como esperado, um elemento vai ficar abaixo do outro, na ordem correta. Então, seria o caso de essa especificação de grid column constar a partir de um determinado tamanho de viewport. Seria o caso de colocarmos uma media carry. Então, especificando que a partir da largura mínima de 768, grid column será 2/5. Aqui, caso você ainda não tenha visto o SES, é só uma maneira mais simplificada de escrever a media carry, alinhando essa diretiva dentro do próprio elemento. Mas não se preocupe com a sintaxe em si, é só, caso você esteja usando o CSS normal, aplicar a sintaxe tradicional. Então, caso atinja a largura mínima de 768, vamos aumentando aqui um pouquinho até atingir isso. Automaticamente, houve a implementação da regra que escolhemos. No caso, para que tudo fique como estava antes, é preciso também, na especificação da grid, voltar com o valor que estava anteriormente para o número de colunas. Então, vamos copiar aqui essa regrinha da media carry e passar para o próprio wrapper, retornando ao valor de 5 colunas, ocupando uma fração disponível. Aqui em cima, na versão entre aspas mobile, não seria preciso o uso do repeat, já que dar um repeat de somente uma vez é um pouco sem sentido, né? Seria o caso de colocar somente um FR. Então, redimensionando a viewport, vemos que abaixo de 768 pixels há o layout entre aspas mobile e acima desse mínimo passa-se para entre aspas o layout desktop. Viu como é muito fácil trabalhar a responsividade quando se usa CSS Grid?